Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim, de qualquer parte do Espírito Santo. Que prazer, que alegria ter a sua audiência e a sua companhia aqui com a gente. Hoje no programa Em Destaque nós vamos falar sobre uma parceria de sucesso entre a Rede Sim e a Prefeitura de Cariacica. Hoje as aulas da Rede Municipal de Cariacica são transmitidas também pelos multicanais da Rede Sim. Os canais 8.2, 8.3 e 8.4. Uma parceria que começou aí por conta da pandemia, porque os alunos não poderiam ir para as aulas, mas que deve permanecer, já que a tendência é que seja instituído e eternizado esse formato de aulas híbridas. Parte dos alunos na sala de aula e parte dos alunos em casa. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o secretário de Educação de Cariacica, José Roberto, com quem a gente conversa a partir de agora. Zé Roberto, prazer te receber aqui no programa Em Destaque, seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu de poder estar aqui discutindo um assunto que eu adoro, né, que é a educação. Muito bacana, Zé Roberto. Olha, vamos começar falando sobre essa parceria, né, da Prefeitura de Cariacica, hoje da Secretaria Municipal de Educação, com a Rede Sim. A gente hoje transmite, né, pelos nossos multicanais 8.2, 8.3, 8.4, as aulas de Cariacica, não é isso? As aulas presenciais também já começaram lá em Cariacica. Nós começamos as aulas presenciais, né, agora no último dia 1º, né, efetivamente no dia 2 com presença na escola, que as nossas segundas-feiras elas são diferentes, né, nossas segundas-feiras elas não são presenciais na escola, né, mas agora a gente já iniciou esse movimento. E a TV tem sido uma ferramenta importantíssima, porque, primeiro, é um instrumento, né, de comunicação mais potente que se tem, né, e mais abrangente, mais democrático que se tem. E nós entendemos que a TV ela poderia ser essa ferramenta a ser disponibilizada para os nossos alunos e, graças a Deus, desde o ano passado, né, advindo, obviamente, por uma necessidade da pandemia, mas agora nossos alunos estão tendo acesso a conteúdos pedagógicos por meio da TV. Muito em breve, inclusive, nós teremos um conteúdo produzido pelos nossos próprios professores. Vou até te perguntar sobre isso também, porque já é uma novidade, né? Exato. Você não falou, a gente vai falar sobre isso, o conteúdo vai ser produzido. Hoje, o conteúdo ele já vem pronto, não é isso? Exato. Nós somos também assim, um único município do Espírito Santo que tem uma parceria, um termo de cooperação com a Fundação Lehman. É uma potência na educação no país e nos auxilia muito com a produção de conteúdo. E nos forneceu, né, esse conteúdo, ainda no ano passado, para que pudéssemos utilizar exatamente no período da pandemia. A expectativa é que tivéssemos apenas 6 meses, né, ou pelo menos 6 meses de pandemia e já se arrolou aí por um ano. Sim. Então esse conteúdo ele está se exaurindo, né, e a gente está produzindo, iniciando um processo de produção do nosso próprio conteúdo. As aulas vão ser gravadas lá em Cariacica? Vão ser gravadas em Cariacica, inclusive com um estúdio, né? Nós estamos terminando um estúdio tão semelhante quanto esse aqui, para que a gente possa oferecer aulas de qualidade e feito por professores da terra, né, de Cariacica. Seja, da própria rede municipal. Da própria mesmo, rede municipal, né? exatamente. Ou seja, os alunos que vão assistir em casa, pelos canais da Rede Sim, eles vão ter aula com o mesmo professor que vai estar presencialmente, é isso? Exato, assim, são professores da rede, né, não necessariamente o professor do aluno, mas um grupo de professores, né, que vão estar ministrando os conteúdos que esses próprios professores de sala de aula também estarão ministrando. Então, ela vai ser o ensino híbrido acontecendo de verdade, né? Então, não só na teoria, mas na prática mesmo. Então, aquilo que estiver sendo desenvolvido na TV e nos outros formatos de produção, vão estar agora antenados e ligados com os professores linkados com a rede municipal. Então, dentro da sala de aula, você vai ter vivenciando aquilo que ele vai estar vendo em casa também. Zé Roberto, hoje esse formato híbrido, ele consiste, se eu estiver errado, você me corrige, mas são metade dos alunos em casa e metade na sala de aula. E isso vai tendo uma alternância. Exato. Assim, a alternância ela se dá mais por conta desse período da pandemia. Digamos que não tivéssemos um período de pandemia e quiséssemos utilizar o método híbrido. Normalmente, esses alunos estariam todos no seu turno regular e no contraturno estariam desenvolvendo atividades complementares, né? E que se conversam, né, efetivamente. Agora não. Agora, por uma questão de necessidade, é opcional a retomada presencial. Hoje, por exemplo, Cariacica está retomando com 50% dos seus alunos por opção das famílias. As famílias que aceitam, que têm que concordar com esse formato. Exatamente. Então, eles voltaram
quem voltou, voltou porque o familiar decidiu que ele voltaria, só que nós estamos escalonando por conta do distanciamento necessário dos espaços. Então, 50% dos alunos ficam numa semana em casa, os outros 50% vão para ir na outra semana reveza. Ou seja, uma sala com 30 alunos, 15 alunos ficam em sala de aula, 15 em casa. Na outra semana, inverte. E esse grupo de alunos que está em casa estão tendo conteúdo pelos multicanais, pelo aplicativo DV em Casa, pelo portal da Prefeitura, pelo portal da Rede Sim, inclusive, também eles podem acessar os canais ali também, para que possam estar tendo esses conteúdos sendo desenvolvidos e linkado com o conteúdo presencial. Uma vez que no período presencial é um grande período que os alunos estão ali tirando suas dúvidas daquilo que eles estão vendo de forma virtual. Então essa conversa que precisa haver entre o que é demandado pelo não presencial para que seja efetivamente transformado em materialidade com o professor na sala de aula. Zé Roberto, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos continuar conversando um pouco mais sobre a educação lá em Cariacica, sobre as aulas que passam pelos multicanais da Rede Sim, mas também sobre as escolas que vão passar por uma reforma, mas a gente vai explicar sobre isso melhor no próximo bloco. A gente volta já já com o programa em destaque, não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque José Roberto, secretário de Educação de Cariacica. E a gente está falando aqui sobre uma parceria da Prefeitura de Cariacica com a Rede Sim, que são as aulas pelos multicanais da Rede Sim, os canais 8.2, 8.3 e 8.4, que hoje estão exibindo aí as teleaulas, vamos dizer assim, para os alunos da rede municipal que já participam desse sistema híbrido, Uma parte presencial, uma parte em casa, Exato. Por conta aí da pandemia da Covid-19. Zé Roberto, vamos falar um pouco também sobre as escolas, Antes do programa começar, você comentou comigo que existe uma proposta, isso foi até uma promessa do prefeito Euclério Sampaio, ainda durante a campanha, de reformar as escolas de Cariacica, que estão um pouco sucateadas, não é isso? Exato, as escolas, elas passaram, eu tô dando sequência, aceitei o convite do prefeito Euclério para poder permanecer enquanto secretário. E a gente já começou um movimento de reforma muito importante, e que é compromisso de campanha, inclusive do prefeito, de que chegarmos a 100% das escolas que não vêm reformas ou melhorias há mais de 2 décadas. Então a gente tem conseguido fazer uma grande transformação na rede física escolar e reforçando que entre as questões que geram, por exemplo, os índices de educação básica, o IDEB, por exemplo, nós temos 2 fatores importantes, que é o fator de desempenho do aluno, ou seja, aquela nota que ele tira na prova, mas também tem os outros fatores, são os fatores agregados, que é considerado fluxo. Dentro do fluxo está ali condições físicas das escolas, está a questão de acesso, são várias questões que agregam a nota para que a gente tenha determinado resultado. Os nossos alunos, nossos professores são muito engajados, Os alunos têm aprendido, têm melhorado as notas nas suas proficiências em matemática, na nota efetiva, mas outros fatores carregam a nota de Cariacica para baixo. E fatores como falta de investimento nas escolas, que agora estamos conseguindo manter dos últimos 3 anos para cá, a altura de Cariacica, daquilo que Cariacica merece. Então nós não temos dúvidas que a gente vai conseguir reverter essa história ruim da educação da cidade. Você disse que todas as escolas hoje elas já estão em atividade ou alguma está sem atividade? Nós estamos iniciando de forma escalonada, o revezamento a cada 15 dias de distanciamento de uma etapa e outra, a gente está retomando. Retomamos agora presencial no dia 2 com os alunos de 6º ao 9º ano. No próximo dia 16, voltamos com os alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e depois com 4 e 5 anos da educação infantil. Ainda não temos a segurança para voltar com os alunos pequenininhos da creche, com alunos de 1 a 3 anos. Estamos, juntamente com a Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, tendo todas as orientações necessárias para saber qual seria o momento adequado de voltar com os muito pequenos. Mas a rede ela tem se estruturado, todas as escolas estão sinalizadas, estão com todos os equipamentos de segurança necessários para alunos e professores, e a rede está preparada para receber nossos alunos, e com saudade dos alunos. Afinal,
são praticamente um ano de distanciamento do espaço escolar. Sim. Isso faz muita falta. Essa convivência escolar, né? Exatamente. Muda completamente, não é verdade? Totalmente, totalmente. As crianças, principalmente as crianças das redes municipais, que são, em sua maioria, crianças da educação infantil ou no ciclo de alfabetização, necessitam desse contato presencial com os professores. Muitas crianças, a gente costuma dizer, os alfabetizadores, que aprendem no estalo, podemos dizer assim. Quantos estalos deixaram de ser dados ao longo de 2020? Né? E a gente perdeu algumas oportunidades, a gente não pode perder mais. Aí a gente... eu penso até a própria sociabilidade desses alunos, né? Exatamente. São crianças, quando a gente fala aí de crianças que estão ainda na alfabetização, que ainda não iniciaram as aulas, mas são crianças que precisam de criar esse ambiente de convivência, né? Para poder, eu acho que isso faz parte do aprendizado, né? E depois lá na frente vai fazer falta. Inclusive na base curricular nacional da educação infantil, tem um campo de competências, né, de experiências, que é o eu e o nós. Né? A criança, ela precisa do outro para se desenvolver, e a aprendizagem, ela se dá por essas relações, né? Claro. E a gente está privando as crianças dessa possibilidade. É claro, né, que estamos muito atentos à questão, à evolução da pandemia, né, preocupados, né, mas nos preparando, inclusive, para um caso de risco alto, no risco vermelho, ter que fechar novamente, né, porque no nosso protocolo também determina isso, que se voltarmos para um risco alto, nós voltarmos às atividades remotas. O nosso calendário, ele já começou em 22 de fevereiro, né, remotamente. Né, e nos aperfeiçoamos muito. A parceria, inclusive, com a Rede Sim, ela tem sido transformadora na educação da cidade, né? Por conta dessa possibilidade de chegar onde as crianças, onde não tinha acesso à internet, por exemplo. Né? Sim. E a televisão, todo mundo hoje tem acesso, né? Exato. Todo mundo tem um televisor em casa, e a gente está falando de TV aberta. De TV aberta. A potência, né, de chegar é muito grande. É muito grande, né? Hoje a Rede Sim tem essa cobertura pela Record News, pelo canal 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, né? Com abrangência no estado todo. Então, essa possibilidade de chegar, como você disse, é grande, né? Eu acho muito. E eu penso que, como secretário de Educação, vocês também devem sentir esse feedback, né, dos alunos e da própria rede, né? E agora mais, porque também está no forninho saindo agora o nosso aplicativo, né? O nosso aplicativo, será toda vez que o pai, o responsável entrar, ele não tem cobrança de dados. Então, é gratuito. Então, e a gente vai conciliar as atividades da TV, né, as aulas da TV com as atividades do aplicativo. Ele assistiu a aula ali, fez a atividade sugerida e o professor da sala de aula já está com a questão corrigida ou já sugerida, ou seja, tem a participação em tempo real da criança. Seja na interação entre o professor e o aluno. Né? Seja na sala de aula, seja quando ele estiver em casa. Sim. Uma coisa que eu acho muito importante, Fabiano, que a gente possa frisar e que as pessoas consigam entender, que as nossas segundas-feiras, as segundas-feiras na rede municipal de Cariacica, não são aulas presenciais no espaço escolar, Sim. mas não deixa de ser letivo. Né? É um formato que essa pandemia sugeriu, né? Criou, né? E que nós temos a oportunidade de ter um não presencial Sim. letivo para as crianças e um período de formação e preparação dos professores para as aulas que virão de terça a sexta-feira e todas as semanas. Então, é um movimento muito bacana que a gente está conseguindo imprimir na rede de Cariacica. Tá certo. Olha, o tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao José Roberto, secretário de Educação lá da Prefeitura de Cariacica, falando sobre essa parceria da Rede Sim com a Prefeitura, transmitindo aí as aulas, né, pelos nossos multicanais e, em especial, também sobre esse trabalho que está sendo feito no município, de reforma das escolas, agora o lançamento do aplicativo também, investimento, né? Prefeitura de Cariacica investindo na educação, que, sem dúvida alguma, eu acho que é o caminho mais certo que a gente tem para ver o futuro melhor das nossas crianças. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. A educação transforma e salva. É isso. Zé Roberto, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, e a gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Se você quiser rever essa conversa com o secretário de Educação de Cariacica, José Roberto, basta acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você, a gente se vê a qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Até lá!